faço com o PHDA? Aceito? Sim, aceito. Se alguém observasse a mente de quem tem PHDA durante um dia de trabalho normal, veria uma sala de comandos onde todos os alarmes estão a tocar ao mesmo tempo. Uma notificação no telemóvel, uma louça para arrumar, uma mensagem de um colega ou um relatório pendente surgem no campo de visão exatamente com o mesmo peso emocional. Aqui trata-se de um fenómeno da cegueira das prioridades. É assim que se chama, porque para um cérebro com desregulação de dopamina, a capacidade de atribuir graus de importância às tarefas funciona como uma deficiência grave. O sistema de filtragem de estímulos falha. Em vez de olhar para o dia e ver uma lista com hierarquias onde há coisas vitais, há coisas importantes, há coisas que era bom fazer, mas não vai haver tempo, a mente vê uma parede plana de obrigações em que tudo parece urgente e para agora. Porque entra-se num estado de reação contínua. Portanto, eu salto de micro-emergências e micro-emergências, parece que estou sempre a apagar fogos, um mais recente do que outros, e vão aparecendo à minha frente à medida que os vou apagando. E então, independentemente se ele ser relevante ou não. E o resultado desta hiperreatividade é um desgaste emocional, biológico, mental incrível. Porque, primeiro, passei o dia a correr, mas chego ao final do dia com as tarefas verdadeiramente importantes intocadas. E isto cria um grande complexo. A literatura da produtividade tenta resolver este caos com ferramentas racionais. Tipo, a matriz de Eisenhower, por exemplo, diz que a pessoa, para dividir a sua vida em 4 quadrantes, consegue lá chegar. O urgente, o importante, o não urgente e o não importante. Contudo, pedir a um cérebro destes, que está em modo de sobrevivência, para preencher uma matriz de prioridades, é ignorar completamente a forma como este cérebro funciona. Porque quando os níveis de ansiedade sobem, e eles vão subindo à medida que o tempo passa e as tarefas urgentes aparecem à nossa frente, aqui o nosso córtex pré-frontal, não é? Que no fundo é responsável pela tomada de decisões e pela análise e decisão das prioridades, ele perde completamente o controle da amígdala. E a mente não consegue analisar racionalmente o que é o importante e o que é urgente. Quais é que são as diferenças entre elas? Para o organismo, que depois já está saturado, porque vai ficando saturado à medida que também não consegue decidir e definir essas prioridades, qualquer tarefa gera um mínimo de pressão e parece um assunto quase de vida ou morte. E tentar aplicar as tais listas rígidas, os blocos de tempo muito rígidos, mas que obrigam a ficar ali dentro daquele espaço e transitar imediatamente de um bloco para o outro, ou sistemas de organização super complexos, com módulos de quase caírem em cada dupla uns a seguir aos outros, isto só gera uma coisa: frustração. E que leva a outra cena, que é bloquear completamente e ficar na paralisia da análise. O cérebro entra completamente em colapso porque sobrecarga a decisão e a resposta do meu corpo é eu congelar no sofá ou refugiar nas distrações banais enquanto a culpa vai aumentando a cada minuto porque eu devia ter feito outra coisa qualquer em vez de estar ali sentada no sofá a lavar a louça. E a forma de devolver ao cérebro esta capacidade que ele precisa de ver o mundo em perspectiva não é impondo-lhe uma lógica que ele não entende e não consegue seguir, porque ele não fixa sequer a ordem das coisas. É preciso de alguma forma esforçar e forçar o organismo a experimentar uma sequência linear mais física. E voltamos aqui ao trabalho manual. Que este para mim é fundamental e este sim é o meu regulador da percepção. A matéria
esta matéria crua, material, as plantas, os tachos, a água, eles têm, em termos do processo que eu tenho que seguir, existe uma hierarquia de passos que eu não posso simplesmente ultrapassar. Ou seja, eu posso pôr as plantas no tacho e pôr ao lume, mas se eu não colocar a água antes de pôr ao lume, aquele tacho certamente vai queimar e as plantas com ele. E portanto, se eu estiver a construir algo, é impossível eu chegar ao fim se eu não seguir uma ordem que até pode parecer lógica, mas que acaba de ser intuitiva porque é a própria matéria que a impõe. A física, digamos assim, que é assim que eu vejo as coisas, ela acaba por ter essa ordem natural e inegociável. Como disse, o exemplo que eu dei aqui da água, que parece muito básico, e não seria a primeira vez que me esqueço de pôr a água ao lume e deparar-me com o tacho a queimar. Mas eu não vou conseguir chegar ao fim se eu não corrigir essa sensação e essa situação, esses passos. E eu acabo por automatizar esses passos de forma cognitiva, até entrar no subconsciente e fazer aquilo, sentar a pensar e ao mesmo tempo não me gerar uma frustração. Porque eu ocupar as mãos numa tarefa que seja tátil, ela exige esse respeito e ela está quase coordenada, é como se eu tivesse uma memória motora daquela sequência de passos e o cérebro é completamente retirado desta equação. Ele só precisa de estar lá para eu saber que tenho que ligar aquele fogão, porque senão a água não aquece. E assim, o sistema nervoso é forçado a desacelerar, a focar-se naquele passo a passo. Passo 1 é, eu ponho o tacho ao lume. Passo 2, eu meto as plantas lá dentro. Passo 3, eu adiciono a água. Passo 4, eu ligo o fogão. E, portanto, este tato, e quando eu digo tato, é tocar realmente nas coisas, é senti-las. Elas atuam, por um lado, para a mente hiperativa, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Porque eu não consigo mexer num tacho e nas plantas e pesar as plantas e pescar a água e ligar o fogão tudo ao mesmo tempo. Portanto, ele já por si já me obriga a este passo a passo. E depois, por outro lado, os dedos sentem a textura, sentem este peso da matéria, a amígdala acalma-se e o organismo percebe que não há nenhum incêndio real e que desde que cumpra estes passos vai correr muito bem e o tacho não se vai queimar. E estranhamente ou curiosamente há uma clareza que eu sinto depois passado uns 20 ou 30 minutos depois de começar a trabalhar com essa matéria física que dá aqueles sinais da tempestade dos alarmes falsos a ser silenciada, em que começa a instalar-se a confiança que estou a seguir aqueles passos todos, que aquela ordem que estou a seguir naquele processo está fantástico e o meu cérebro recupera a capacidade de filtrar as coisas. E a mente limpa, a minha névoa mental e tudo isto junto acaba por descobrir um conjunto de perspectivas e é como se estivesse a pôr as coisas novamente na sua ordem, em termos das suas prioridades e importâncias e, estranhamente, depois de passar esses exercícios, eu consigo, num mapa mais mental, colocar as atividades mais abstratas por ordem e vislumbrar ali uma ordem das coisas e a importância das mesmas. Quando eu termino essas intervenções táteis, eu olho outra vez para essas obrigações, não é? Aquele e-mail e de repente vejo ali luz ao fundo do túnel. Se hoje isto tudo parece urgente, se a sensação de olha, afogo e apago constantemente estas micro-emergências, se me está a consumir a energia deste dia, então
este é o momento certo para parar e fazer uma atividade, fazer um passeio, fazer uma corrida, porque ajuda a diminuir toda aquela dopamina. As atividades táteis seguem esta ordem cronológica da física e as mãos, dão um comando ao cérebro a dizer: "Vai, mas é com calma, que isto é uma coisa de cada vez".